Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um Café na Presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, mais um café na sua presença, na presença da nossa busca constante, né? Por caminharmos com Cristo, por termos mais intimidade, por termos mais proximidade. Louvado seja o nosso Deus, né? Que nos entregou, que nos deu esse novo dia, para que nós pudéssemos viver, né, o extraordinário, para que nós pudéssemos ter um dia na presença, mais um presente, né? Todo novo dia é um presente, todo novo dia é uma nova chance de fazer diferente, uma nova chance de recomeçar. Então seja bem-vinda a esta mesa, o Senhor se alegra porque você está presente nessa mesa, seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vinda. Bendito e louvado seja o nosso Deus, né? Que nos convidou para tomar esse café com Ele. Ah, bendito, amado, Ele nos convida nessa manhã para tomarmos esse café com Ele, na presença dEle. Louvado seja, Ele já é presença viva nessa mesa. Seja bem-vindo, bom dia para você que está chegando, bom dia para você, Giane, Paulo, bom dia para você, José, bom dia a todos vocês. Vamos chegando, se assentando. Paulo, essa mesa é para todos nós, o Senhor preparou para nós. Ele tem um banquete para nós nesta manhã, né? Bendito e louvado seja. E Ele convidou você para sentar aqui. Porque não fique pensando que você passou o seu dedo e acabou chegando aqui nesse devocional, não. O Senhor preparou tudo para que você estivesse aqui nessa manhã. Então, bendito e louvado seja, receba o melhor dele, porque ele tem algo extraordinário para te entregar nessa manhã, em nome de Jesus. Bendito e louvado, né? É o nosso Deus que já nos deu o milagre de um novo dia hoje, nos deu o milagre da vida, abrimos os nossos olhos, estamos tendo a oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de recomeçar, de estarmos na presença, de passarmos o nosso dia na presença do Senhor. Bendito e louvado seja, né? Aleluia! Apesar de todos, né, as investidas do inimigo, que nós estamos, né, na presença do Senhor. Aqui hoje é guerra, é batalha, nós estamos guerreando desde a madrugada, porque o inimigo se levanta diante dos seus, né, diante dos filhos de Deus, né, ele se levanta junto com a sua turma, né, para poder vir para cima daqueles que estão lutando em favor de Deus. Mas não nos alcança, não nos atinge, não nos abala, porque nós estamos protegidos e preparados. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui foi guerra e batalha. É a luz que acabou, a internet queimou, aqui eu estou fazendo pelo dados móveis, então que vocês tenham um pouco de paciência, se começar a falhar, vocês saem e voltem. Eu estou tanto no TikTok quanto no Instagram, hoje não deu para entrar ao vivo no YouTube, mas estou roteando de um celular para o outro, mas o Senhor vai nos dando estratégias, né? E são as estratégias que o Senhor nos dá, que nos faz demonstrar ao Pai o quanto nós somos dedicados, o quanto nós somos perseverantes. Então, que vocês tenham um pouco de paciência, né? Se acaso estiver mais lento, se estiver falhando, mas em meio, né, a graça e a paz de Jesus, assim como diz a Joselita, estamos juntos em nome de Jesus, mais uma vez aqui juntos para sentar nessa mesa, na presença do Senhor. Bendito e louvado seja, né? Unidos nós somos mais fortes e nós vamos até o fim nesse devocional, em nome de Jesus. Então agora, só para que a gente possa mostrar para o inimigo que para cima de nós ele não pode, com a gente ele não vai vencer, porque a nossa batalha, quem luta é o nosso Deus, e você possa começar a compartilhar agora. Vamos hoje compartilhar para mais e mais pessoas do que a gente estava compartilhando antes, para que mais e mais corações sejam alcançados, para que mais e mais pessoas sejam tocadas nessa manhã pela presença, porque quando o inimigo se levanta é porque algo extraordinário tem para acontecer. Então abra seu coração, porque o Senhor vai derramar sobre a sua vida hoje. Eu estou com meu coração aberto, porque o Senhor já está derramando na minha vida desde a madrugada, e quando ele se levanta é porque ele está incomodado, porque ele sabe, ele viu o tamanho da glória, da vitória que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, né? Seja bem-vinda a essa mesa, todos vocês aí, que bom ter vocês aqui. Bom dia, Eva, bom dia, Lígia, bom dia para todos vocês. Shalom, shalom, na presença do Senhor, né? Venceremos, já vencemos, porque estamos aqui e juntos as coisas, né, dão certo, em nome de Jesus. Que você possa entender
O quanto é importante isso, nós vencermos as batalhas, nada nos para. Lembra, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos imparáveis. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos invencíveis em nome de Jesus. E é assim, esse aqui é só um exemplo para que a gente possa ver que o Senhor sempre nos dá estratégias, Ele sempre vai nos mostrar uma saída, Ele sempre vai nos entregar uma forma diferente de nós conseguirmos vencer o extraordinário, vencermos e vivermos o extraordinário de Deus. Bom dia, Marivânia, bom dia a todos vocês, Larissa, bom dia, gente. É muito bom ter vocês aqui, poder sentar na mesa e contar, que vocês possam interceder, orar, colocar o café na presença nas orações de vocês, porque é através dessa ferramenta que muitas almas serão alcançadas, assim como o Senhor alcançou você, Assim como o Senhor está tocando o seu coração a cada dia e vem tocando o meu, vem nos moldando, vem nos transformando, em nome de Jesus. Então que essa transformação possa alcançar mais e mais corações. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para que a gente possa, destronar todo o mal que pensa que iria permanecer na nossa vida, mas hoje cai por terra, em nome de Jesus. Abra aí seus corações. Vamos orar. Se você pode, fecha seus olhos físicos, se não pode, fecha os olhos da alma, mas abre o coração, porque o Senhor vai derramar sobre nós nessa manhã e já está derramando desde a madrugada, eu estou intercedendo por cada um de vocês. Ainda que eu não sabia o nome de alguém, das pessoas que aqui estariam, de vocês, eu não saberia quem estaria aqui, mas o Pai sabe, foi Ele quem convidou. Então, quando eu digo para Ele, Pai, eu intercedo por todos os seus filhos que o Senhor convidou para estar no Café na Presença, alcance cada um nessa madrugada, toque no coração, Pai, entre nos pensamentos, nos sonhos, Pai, tira toda a angústia, em nome de Jesus, alinha os pensamentos, alinha os propósitos, Senhor, alinha os pedidos, conceda-os conforme a sua vontade, desperta teus filhos, traga seus filhos para a sua mesa, em nome de Jesus. É de você que eu estou falando, em nome de Jesus. Então, que você possa receber o melhor do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus e Espírito Santo de Deus, bom dia, Papai, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, obrigada, Senhor, por esse novo dia, obrigada por essa nova chance de fazer diferente, obrigada pelo milagre da vida, obrigada por poder recomeçar na sua presença, obrigada por nos convidar para sentar na sua mesa, obrigada, Senhor, porque mesmo sem precisar de nós, o Senhor quer contar conosco na busca, Pai, por alcançar novas almas e mais corações, em nome de Jesus. Senhor, obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu poder, pelo seu derramar, pelas estratégias, Pai, pelas saídas que o Senhor sempre nos apresenta em momentos, Pai, que pensamos muitas vezes, em ser acometidos por medo, às vezes, Pai, por aquele anseio, de que as coisas não darão certo, mas é o Senhor que vem trazer para nós, Pai, o alívio, que vem trazer para nós as saídas, os direcionamentos, e bendito e louvado seja o Senhor por este novo dia, este novo amanhecer, por todos os seus filhos sentados nessa mesa, obrigada por cada vida, Pai, que está sendo tocada, obrigada por cada um dos seus filhos que estão recebendo, Pai, essa palavra nessa manhã, obrigada por esta mesa, obrigada por podermos estarmos juntos, Pai, em nome de Jesus, obrigada. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, ajude-nos, nos mostre, Pai, como aliviar-nos das angústias que estão em nossos corações, as angústias que estão acometendo cada um dos seus filhos, alivia-nos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Revista-nos, Papai, da sua armadura, da armadura do Espírito Santo de Deus. Revista toda a nossa parentela, todos os nossos amados, todos aqueles que estão aqui na sua mesa, aqueles que vão passar por esse devocional. Apresenta a minha família, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, amigos, seus filhos que estão nesta mesa, os membros do Café na Presença, aqueles que passaram por aqui e não voltaram, aqueles, Senhor, que estão aqui nessa madrugada. Desperta seus filhos, Pai, aqueles que o relógio não despertou, que seja o Senhor a despertá-los para vir para a sua mesa. Pai, apresento todos os membros do Grupo Kadosh. Senhor, restaura a vida de cada um, enche-os do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, em nome de Jesus. Revista cada um, Pai, da sua armadura, revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé,
da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Pai, coloca sobre nós uma armadura ajustada, não deixa nenhuma brecha para que o inimigo entre, não deixe nenhuma folga, que esteja ajustada cada uma ao nosso número, né? Ao número de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. E agora já revestidos, Pai, já cheios do seu poder, já diante do seu exército, como generais que somos do seu exército, Pai, clamamos pela presença dos anjos de guerra e de batalha, que entrem agora, Pai, nos ambientes em que estão seus filhos. Aonde está chegando esse devocional agora, Senhor, que chegue a sua presença, que chegue seus anjos de guerra a destronar todo mal. Destrona todo mal, Pai, em nome de Jesus. Destrona todas as contendas, todas as armadilhas, todos os laços do passarinheiro sejam desfeitos em nome de Jesus. Que caia por terra toda malignidade, que caia por terra todas as mentiras contadas, todos os sentimentos, Pai, que o mundo colocou no coração dos seus filhos, Pai, que tem causado feridas, sentimentos de rejeição, sentimentos de fracasso, sentimentos de impotência, Pai, em nome de Jesus, a vontade de parar, de desistir, que caia por terra agora, que bata em retirada todo o espírito do mal, todo o espírito imundo que está trazendo para esta casa, Pai, as desavenças, que está trazendo para os pensamentos dos seus filhos a conturbação, caia por terra agora em nome de Jesus. Que os seus anjos de batalha adentrem neste quarto agora, Pai, passe sobre esse leito, destronando todo o mal que está esfriando este casamento, Pai, que talvez já está separado esses seus filhos, que estão brigando, que caia por terra esses espíritos agora imundos, batem em retirada em nome de Jesus, que bata em retirada, Pai, esses espíritos que se alojaram nos espelhos, nos aparelhos eletrônicos, nos quadros, bata em retirada das salas, dos banheiros, dos quartos, das cozinhas, das despensas, dos armários, dos guarda-roupas, debaixo das camas, vá pegando suas sujeiras, todas as suas malignidades, todos os seus presentes do mal, pega agora e bate em retirada e sai, porque é em nome do Senhor Jesus que nós estamos ordenando agora, bate em retirada, sai dessa casa, sai desses corações, sai desses pensamentos, sai agora deste lar, saia dentro desta família em nome de Jesus, saia dessas empresas, saia das finanças, saia da vida profissional, saia da vida pessoal, da vida sentimental, da vida física, saia agora em nome de Jesus. Destrona toda maldição hereditária que acometeu sobre essas famílias, sobre essas pessoas, Pai, da primeira até a 10ª geração, vá quebrando agora toda maldição, caia por terra, que a partir de agora, já nesta geração, essas estarão livres dessa maldição, a maldição que talvez acometeu essas famílias, maldição de suicídio, de divórcio, de mentiras, de alcoolismo, de drogas, de sexualidade exacerbada, caia por terra todos esses vícios, Pai, que foram até passando de geração em geração, mas agora são destronados em nome de Jesus. Destrona toda a depressão, Pai, todo o transtorno do pânico, toda a ansiedade, todo o borderline, todo o bipolar, destrona, Pai, todo o burnout, destrona todo o estresse excessivo, Pai, destrona agora, que caia todas as escamas dos olhos dos seus filhos, Pai, aquelas escamas que o mundo colocou, que o inimigo colocou, e eles possam agora enxergar com os olhos espirituais, os olhos de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bata em retirada toda a sua turma do mal, sai agora, e nem na rua desses filhos de Deus você vai passar mais, inimigo do mal, imundo, agora diante destas casas, desses ambientes, dessas empresas, desses lares, desses lugares, o Senhor vai colocar sentinelas de fogo, e o inimigo vai até pensar, mas quando ele chegar nas esquinas da casa dos seus filhos, dos ambientes em que os seus filhos estão, ele vai dizer, aqui eu não posso tocar, em nome desse nome de Jesus, eu não posso tocar nesse lugar, vamos bater em retirada, aqui nós não conseguimos adentrar, e é assim que vai ser agora, a partir de agora, em nome de Jesus, diante da sua casa, tem sentinelas de fogo e o mal não pode entrar, sobre os seus lares, ambientes, Pai, o Senhor coloca agora redomas de fogo,
Torna-nos invisíveis, Pai, para que o inimigo não nos veja, não nos ouça, não saiba quem somos, sequer quem somos nós. Em nome de Jesus, nos cubra com o seu manto de invisibilidade. Aleluia, glória a Deus, Pai. Destronado todo mal já está, em nome do Senhor Jesus. E agora, nestes lares, passeiam a presença do Espírito Santo a passear por cada ambiente, a derramar as suas bênçãos, a reacender a chama e o fogo no coração dos seus filhos. Agora, enche-os do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Restaura as células que estavam doentes, agora que se tornam saudáveis, Pai. Pai, destrona toda doença agora. Que esses diagnósticos dados pelos homens caiam por terra e que agora a saúde dos seus filhos seja restaurada, a saúde original, que seja realinhada este DNA de cada um de nós, Pai. Realinhe o DNA das nossas parentelas, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, todos aqueles que amamos e de todos aqueles, Pai, que aqui estão e da sua parentela também, Senhor. Alinhe os DNA, Pai, em nome de Jesus, dai conforto, alívio, preencha, somente o Senhor pode preencher a lacuna que está, o vazio que está no coração dos seus filhos, preencha agora do fogo do Espírito Santo. Que a brisa do Senhor Jesus toque os corações agora, em nome de Jesus. Sejam tocados, sejam cheios do Espírito Santo, sejam batizados pelo Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Receba o melhor do Senhor, receba as bênçãos, receba as graças, receba a presença, deixe Ele caminhar por este lugar, deixe Ele tomar posse, entrega para Ele o controle, a direção. Só Ele pode conduzir-nos, só o Espírito Santo pode nos levar à terra prometida, nos levar, Pai, diretamente ao nosso foco, a viver o plano perfeito que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Que tomemos posse, Pai, desse extraordinário de Deus, que hoje tenhamos um dia na sua presença, um dia extraordinário, que onde quer que formos, para onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloque o nosso chão, Pai. Que sejamos luz e sal aonde formos, Senhor Jesus, que transbordemos o seu poder, a sua glória, o seu perfume, em nome de Jesus. Senhor, revista-nos da sua fé, revista-nos da sua graça. Pai, encha-nos da sua misericórdia nesta manhã. Dai-nos o alívio que clamamos há tanto tempo. Traga as respostas que seus filhos estão pedindo, Pai. Senhor, seca essas lágrimas em nome de Jesus. Encha-nos, Pai, da verdadeira alegria, a alegria que vem de Ti, da verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, dê expansão na mente de cada um dos seus filhos, de cada um de nós que aqui estamos, para que possamos aprender, entender, absorver toda a palavra que o Senhor está derramando sobre nós e ainda vai derramar. Em nome de Jesus, revela tudo que está oculto de trás das suas palavras. Que a palavra lida, dita, ministrada aqui, Pai, salta aos nossos corações. Que os nossos corações sejam terras férteis, onde essas sementes, que são essas suas palavras, possam germinar, brotar, crescer, florescer. Nos alimentar, nos saciar eternamente, saciar os nossos, alcançar os nossos, trazê-los de volta para casa, para a sua presença, para debaixo de suas asas. Senhor Jesus, Pai, e que possamos transbordar tudo que o Senhor derramar sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus, que assim seja. Aleluia, glória a Deus. Acolha os pedidos dos seus filhos, alinhe-os aos seus propósitos, Pai, e conceda-os conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito e louvado seja, é o nosso Deus, que nos presenteou com um novo amanhecer, com um novo dia. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Ele é presença viva. É babachuri, ele suri, ele canta, ele assuri, ela mai. Receba o melhor do Senhor. Receba a presença, receba o novo. Espírito Santo, passeia. Encha-nos da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia. Levanta seus filhos desta cama, Espírito Santo. Tira seus filhos dessa cova em que estão enterrados há tempo, somente sobrevivendo. Faça que cada um de nós possamos viver o extraordinário do Senhor, em nome de Jesus. Encha-nos, reacenda a chama do avivamento dentro de nós.
em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito e louvado seja. Receba, em nome de Jesus, o extraordinário de Deus. Que bênçãos é o Senhor, né? Derramando sobre nós cada manhã. Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você não deu glórias ainda, dê um glória a Jesus. Dê um glória a Deus. Dê um amém, um aleluia. Bendito e louvado seja. Receba, toma posse. Acesse tudo que o Senhor derramou. E eu profetizo que você vai ter um dia de paz, um dia de portas abertas, um dia que aquela resposta vai chegar, aquela oportunidade vai chegar, aquela parceria vai chegar, aquele renovo, aquela vontade, aquela motivação, a produtividade vai chegar. Em nome de Jesus, receba o melhor de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Receba todas as respostas que o Senhor quer te dar. Abra seu coração, sem religiosidade, deixa Cristo entrar, deixa Ele derramar sobre a sua vida. Receba, 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 receba o fogo do Espírito Santo, receba o fogo do Espírito Santo, e esse fogo vai perdurar hoje sobre você. Você vai transbordar na vida dos seus, de todos que passarem pela sua vida, e ainda hoje você vai usar alguma coisa, alguma palavra, algum ensinamento que o Senhor te entregou nessa manhã e vai te entregar. Você vai usar para alcançar outras almas e outros corações. Em nome de Jesus, hoje você vai abrir a porta. Eu profetizo que hoje você vai abrir a porta e Jesus vai entrar, já entrou. Se você já abriu, Ele já entrou. E Ele começou já a curar. Ele começou a derramar. Ele começou a restaurar. Ele começou a retirar o que precisa ser retirado. Ele começou a colocar tudo que precisa ser colocado. Ele já está limpando as suas feridas. Ele já está tirando aquela podridão, aquele pus. Ele já está tirando. Ah, meus irmãos, vai doer, porque curativos doem. Mas são os curativos que cicatrizam. E o Senhor vai fazer todos os curativos. E eu profetizo que você vai ter hoje, ainda que 10 minutos de ouro, quando esse devocional terminar, você vai permanecer na presença, para que o Senhor continue a fazer os curativos, continue a encher-os do poder e da graça, a revitalizá-los. Ah, você está já protegidos, você já está cheio do poder, nada vai te atingir. As tempestades virão, as aflições virão, mas assim como bambus, nós vamos ranger, nós vamos envergar, nós vamos tocar o chão, mas nós não vamos quebrar, porque que nós somos, sabemos quem nos sustenta. E quem nos sustenta é o nosso Deus, aquele que já está fortalecendo as suas raízes. Ele já está trabalhando aí dentro, já tem uma obra iniciando aí dentro, a ordem de serviço já foi dada por Deus. E a obra já começou em nome de Jesus. Talvez os seus olhos físicos não vejam, mas creia e permaneça na presença. Todos os dias, 10 minutos que sejam na presença, depois que esse devocional terminar, que você esteja nessa mesa para receber esse banquete que o Senhor tem para derramar. E assim, logo em breve, essa obra, os tapumes vão cair, e você e muitos vão enxergar a grande obra, o monumento que o Senhor construiu aí na sua vida, em nome de Jesus. E muitos serão tocados e vão querer conhecer esse Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito e louvado seja. Amém? Bendito e louvado seja. Pega seu chá, seu café, vamos tomar para que a gente possa continuar aqui na presença, né? É tão bom tomar um café com um amigo, não é? Sentar na mesa, poder abrir o seu coração e falar o que está acontecendo com você. E hoje você está na mesa com o melhor amigo, o grande amigo, o único e verdadeiro amigo, Jesus. Ele está na sua mesa. É hora de você pegar seu café, dar um brindar com ele e dizer: Senhor, eu tenho tanto para te falar. Ah, Jesus, mas antes de tudo eu quero agradecer. Eu quero pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas faltas. Pelas vezes que eu magoei o vosso coração, Senhor, e o coração do meu próximo. Ah, Senhor, meu Deus, eu quero me dizer ao Senhor que eu me arrependo de tudo que fiz, daquilo que eu me lembro, daquilo que eu não lembro, Pai. Perdão, Jesus. Faz de novo. Faz vaso novo, recomeça, renova, restaura, reconstrói, Senhor. Ah, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Envia-me, que eu seja a sua melhor ferramenta. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai encaminhando esse devocional para alguém.
Se você não encaminhou ainda, tem alguém precisando ouvir, em nome de Jesus, bendito, louvado seja, um bom café, um bom chá para você, na presença do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, né? Glória a Deus, bendito e louvado seja. A gente fica até, né, mais calma, mais cheio da presença, mais cheio do poder, da graça e da bênção, né? É o que nós estamos nessa manhã, cheio do poder, revestidos da armadura do Espírito Santo, pronto para guerrear as guerras que esse dia vai nos apresentar, pronto para nós chegarmos ao final desse dia de pé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito e louvado seja. Nosso devocional hoje, o tema é alívio em meio à angústia. Hoje esse é o tema que o Senhor nos traz, alívio em meio à angústia. Então se você está angustiado, se faz tempo que aqui no seu coração tá aquela coisa, né, aquela bola, como a gente fala, aquele negócio, que parece que não desce nada e não sobe nada, tá ali parado. Isso é angústia, mas a angústia ela se alivia na presença do único remédio que pode aliviar, que é Jesus, na presença do Evangelho. Para você encontrar alívio em meio à angústia, você precisa conhecer o Evangelho de Deus, né? Você precisa conhecer o Evangelho, o que está escrito no Evangelho, o que está determinado. A palavra do Senhor é uma palavra viva, né? Que vai falar ao seu coração com tanta atualidade que parece que vai ter sido escrita ontem, antes de ontem. Por isso que ela é chamada de palavra viva, porque ela sempre se renova, porque ela sempre é atual. Então que você possa viver esse extraordinário de Deus hoje, mas comece a ler a palavra. Quando você estiver angustiada, vá para o seu lugar de encontro, de oração. O lugar que você tem, se você não tem, faça isso hoje. O lugar de encontro na sua casa. Pode ser no seu quarto, onde você estiver, gente. Pode ser até dentro do seu guarda-roupa, do seu closet, como é no filme Quarto de Guerra, né? Dentro do closet. Mas que você tenha um lugar onde você senta para falar com Deus. E é nesse lugar que você se derrama. É nesse lugar que você vai chegar lá e vai dizer, Senhor, eu estou angustiada. Tira essa coisa aqui dentro de mim. Eu estou angustiada, Senhor. Aí você pega a palavra, abre a palavra e começa a ler. E ali no começo você vai continuar angustiada e a cada palavra. Mas quando você terminar aquela leitura daquele capítulo, você vai falar, Senhor, obrigada pelo alívio. Porque quando você termina a leitura, o Senhor já vai ter trabalhado e a angústia já vai ter passado. Quando você terminar esse devocional aqui, o seu devocional com Deus, depois que eu disser tchau para você, você vai ficar na mesa com Ele, é hora de você se entregar, né? De você se derramar. É nesse momento você vai ver o quanto o Senhor vai aliviar essa angústia. Talvez você passou a noite toda angustiada. Talvez você nem dormiu essa noite. Eu não sei quais são os seus desertos. Eu não sei quais são as tempestades que estão acometendo a sua vida. Eu não sei quais são os terremotos que passaram por ali e quanta destruição pode ter causado. Mas o que eu posso dizer para você é que o nosso Deus é Deus de restauração, é Deus de renovo, é Deus do extraordinário. É Deus do surreal, do sobrenatural. É Deus que reconstrói, é Deus que renova. E muitas vezes, quando o Senhor quer construir algo novo e extraordinário, Ele precisa derrubar, né? Precisa colocar no chão o que estava aí antes construído. É preciso, sabe quando você quer fazer uma grande obra e naquele lugar já tem algo construído? Eles não chegam lá com a máquina, a retroescavadeira, derruba tudo no chão, limpa aquele terreno, deixa ele limpo. Né? Mas primeiro quebra, destrói, cai, faz bagunça. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Talvez Ele já esteja fazendo e você não está compreendendo. Porque quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente tem aquela... E é real de dizer, nossa, mas parece que piorou agora que eu estou com Deus, parece que a guerra piorou. Não é isso. É só Deus destruindo, colocando no chão, demolindo o que precisa ser demolido. Isso faz bagunça, né? Isso faz reviravolta. Isso por quê? Porque precisa tirar. Aí Ele vai tirar os escombros dali, Ele vai tirar os entulhos, Ele vai tirar tudo e deixar esse terreno limpo para que Ele possa construir uma grande obra.
E é isso que Ele está fazendo. Então não desista, permaneça, em nome de Jesus. Se começou a ficar difícil, é porque está dando certo. Começou a batalha, começou a intensificar, é porque a obra está sendo feita. Se a batalha começou a ficar mais fervorosa, está ficando mais fervoroso, mais inimigos estão se levantando contra mim, é porque o novo está chegando, é porque o renovo do Senhor já está acontecendo aqui dentro, porque a obra já está sendo feita, em nome de Jesus. A obra está sendo feita, porque o inimigo não vai se preocupar com você se nada estiver acontecendo, se nada estiver resolvendo, se as contendas que chegaram na sua vida foi ele, né, que colocou, que ele ainda está dominando a sua vida, para que ele vai se preocupar? Não, mas quando ele vai tentar te atacar, e muitas vezes o Senhor permite para que a gente não... o Senhor nos permite as tentações para que a gente possa provar o quanto nós estamos na presença, o quanto nós estamos dispostos a permanecer, enquanto a gente vai caminhar, ainda que sangrando, ainda que em pedaços, ainda que chorando, ainda que em silêncio, não importa que forma, a obra está sendo construída. Em nome de Jesus, toma posse, a obra já começou, a obra já começou. O renovo do Senhor já chegou na sua vida. Bendito e louvado seja. Então louve, bendiga ao Senhor em nome de Jesus. Por quê? Porque o novo está acontecendo. E é nessa hora, no meio dos escombros ali, no meio do entulho, é que você vai se ajoelhar e dizer: obrigada, Jesus, por ter trazido tudo ao chão. Obrigada porque eu creio que o Senhor está construindo algo novo. Obrigada porque o Senhor traz vida nova. Obrigada porque o sopro da vida vai ser de novo, Pai, soprado sobre a vida, sobre a minha vida, que há tanto tempo, Pai, havia morrido em mim. Sobre a vontade de viver, sobre a vontade, sobre os projetos, os sonhos. A minha fé estava morta, mas o Senhor, diante daquele defunto ali, diante daquele cadáver que era a minha fé, o Senhor está soprando o sopro da vida em nome de Jesus. Você é capaz de fazer isso? A capacidade foi lhe dada, mas você tem coragem de dar graças mesmo em meio ao deserto? Ontem eu vi um testemunho de uma mãe. E testemunhos mudam almas, para vocês poderem aprender. Testemunho mudam vidas, ganham vidas para Jesus, em nome de Jesus. E isso aí, nós estamos, como diz André aqui, rompendo em mediante as circunstâncias. Porque é minha irmã e ela sabe que eu estava sem internet, eu estava muito preocupada, mas ela ainda disse: faz pelos dados móveis, porque o Senhor sustenta. E mais do que sustentar um, Ele está sustentando dois, porque nós estamos aqui no Instagram e no TikTok, em nome de Jesus. E nós não roteamos no YouTube, porque eu prefiro postar lá, né? Já depois o vídeo pronto. Mas em nome de Jesus, toma posse. E eu tava vendo esse testemunho ontem, é uma mãe que o filho caiu na piscina, né? O filho caiu na piscina e se afogou. E essa mãe chega, né? E ela pula na piscina, levanta essa criança e ela fala que ele já estava com a barriguinha funda, já estava todo acinzentado, a mandíbula dele já estava travada, os olhinhos dele já estavam paralisados, estava morto, né? Não tinha mais respiração, essa criança estava morta. Mas essa mãe caminhava com Jesus. Essa mãe caminhava e estava na presença, essa mãe era bambu. Essa mãe era bambu e nessa hora ela rangiu, nessa hora ela tocou o chão, mas ela não quebrou. E nessa hora ela começou a clamar, ali diante do corpo do seu filho, e as outras pessoas chegando, e as outras pessoas começou a fazer os procedimentos, e essa mãe começou a clamar. Enquanto as pessoas faziam os procedimentos necessários, essa mãe clamava, essa mãe falava, essa mãe entregava e glorificava pela vida do filho, pelo tempo que ela passou com esse filho, e ela glorificava, e ela glorificava, e ela dizia: Senhor, obrigada por ter me dado o presente de estar com meu filho. Obrigada por cada tempo, cada minuto que eu passei com meu filho. E eu sei que se for da sua vontade, o Senhor pode restaurar a vida a ele, dar o sopro da vida. E ela diz que quando ela estava clamando, o filho dela deu o primeiro suspiro. E os procedimentos continuaram ali. A gente sabe que às vezes vai dar uma parada né? E ela continuou glorificando. E ela continuou ali de joelhos e clamando enquanto os procedimentos eram feitos. E o filho dela, então, o sopro da vida foi de novo soprado sobre o filho dela. E ele respira, e ele começa a gritar. E o grito, né, nesse momento é até bom, porque começa a funcionar os pulmões novamente. E assim, o seu filho saiu dessa situação sem sequela nenhuma. Mas eu vou dizer para você, é um milagre, porque esse filho estava morto.
Assim como talvez algumas situações da sua vida, algumas áreas da sua vida estão mortas, ou talvez você está morto só esperando para enterrar. Essa é a verdade. Mas agora, faça como essa mãe. Vá diante da sua empresa, vai no leito do seu filho, vá diante do leito do seu marido, ore, clame a sua esposa, da sua empresa, do seu trabalho, os seus sonhos, e comece a clamar, e comece a clamar, e comece a dizer: Senhor, eu confio em Ti, obrigada por tudo que o Senhor me deu, obrigada por ter me trazido até aqui, obrigada pelo seu derramar, obrigada pelo seu fazer, obrigada pela sua obra, obrigada por cada entulho que aqui está, obrigada, Pai, obrigada, obrigada, obrigada. Traz o seu renovo. Essa é a hora de você fazer isso. Não é hora de você desistir, cruzar seus braços e ficar aí no sofá chorando, não. Não é hora de você ficar aí chorando, não. É hora de levantar. E os filhos de Deus se movimentam. Os filhos de Deus vão para a guerra. Porque o inimigo, a guerra, você tem que partir para cima. Você já está revestido, já está com a sua armadura ajustada aí, ó. Você já está patenteado, é uma general, um general de Cristo. Então vai para a batalha. E você vai vencer essa batalha. Você vai destronar, tem batalhas. O inimigo a gente só destrona ali, ó, na guerra. A gente só destrona ali, ó, partindo para cima. Em nome de Jesus. Do inimigo a gente não corre, não foge, não. Do inimigo a gente não foge, não. Do inimigo a gente vai para cima para vencer. Em nome de Jesus. Aleluia. Pensa para você ver, está aí, ó, destronando a sua família, está atacando a sua família, a sua empresa, a sua vida, seu coração, sua saúde, e agora você vai deixar? Você vai cruzar teus braços? Não, é a hora de você agora, juntamente com quem está batalhando com você, que não é pouco não, é aquele que venceu o mundo, que venceu as aflições, que venceu a morte. É esse sim, na qual o inimigo nunca conseguiu vencer e nunca vai conseguir. Sempre Deus vencerá, sempre. Então você resista, vá, levanta e fala: Senhor, eu vou para cima agora, me ensina a batalhar, batalha as minhas batalhas, reforça a minha armadura, me dá uma armadura aqui, ó, nova, dourada, uma armadura ajustada de acordo com cada batalha que eu estou vivendo. Em nome de Jesus eu vou vencer todos na sua presença. E assim como aquela criança começou a gritar quando ela recebeu de novo o sopro da vida, que você vai começar a gritar, e gritar de vitória, e gritar aleluia, glória a Deus, bendito, louvado seja o nosso Deus. Esse é o nosso papel. É isso que o Senhor espera de nós, dos filhos dele, é essa fé que nós temos que ter, dessa mãe que diante do cadáver do seu filho, ela não ficou a chorar e nem se derramou, nem desmaiou e nem se entregou, não. Ela se colocou nos pés daquele, do único que podia trazer seu filho de volta. E ela não começou a gritar: por que, Jesus? Por que comigo? Não. Ela começou a gritar: obrigada, Senhor, pelo tempo do meu filho. Obrigada pelo presente. Obrigada pelas bênçãos. Obrigada pela vida. Eu consagro ele a Ti como eu consagro todos os dias. Em nome de Jesus. Bendito e louvado seja. Aleluia. E o Senhor te convida, você que está pedindo uma palavra, a palavra hoje é alívio em meio à angústia. E você só vai aliviar a sua angústia quando você estiver na presença, quando você conhecer o Evangelho verdadeiramente, quando você viver o Evangelho. Mais do que conhecer, nós temos que viver o Evangelho, em nome de Jesus. Quem disse que é fácil? Não estou falando que não vai doer, não estou falando que não é fácil. E viver o Evangelho não nos livra das tentações, não nos livra das aflições, dos terremotos, das tormentas, das tempestades, dos desertos. Não, nos torna fortes para passar por todos eles, porque é preciso passar, são os processos, e é somente quem passa o processo que alcança a vitória. Somente quem passa pelo deserto chega na terra prometida. Então, não quer deserto? Não vai pisar na terra prometida. Não quer deserto? Não vai pisar na terra prometida. O Senhor só vai derrubar tudo aí e construir novo, se você permitir. E é na tormenta, é na tempestade. É quando o terremoto passa, não sobra nada. Como se diz, não sobra pedra sobre pedra. É Deus fazendo um renovo. É Deus restaurando. Para de reclamar. Para de ficar com mimimi. Para de ficar, por que comigo, Deus? Porque Ele te escolheu, porque Ele sabe da sua capacidade, porque Ele quer fazer uma obra nova na sua vida, porque Ele quer te reconstruir, te trazer à vida, te trazer à tona. Você está no fundo lá, ó,
morta, já acinzentada, com seus olhos arregalados, suas mandíbulas travadas, suas pernas, você está imóvel, mas o Senhor quer te trazer à tona, quer te trazer à vida de novo. E você fica reclamando de uma coisinha que acontece. Ai, cortou minha internet. Ai, acabou minha força. Hoje a minha irmã fez o devocional dela sem energia elétrica, no escuro. Ela faz um devocional aqui às 5h11. E a energia aqui terminou, mas aqui a gente mora longe uma da outra um pouco, na cidade, aqui na minha casa voltou. Por isso que eu tô falando com vocês aqui no claro. Mas ela me deu uma grande lição, porque se aquela minha energia terminasse, eu ia fazer no escuro. E talvez se eu não tivesse tido o exemplo dela, eu ia ficar me perguntando, ai, o que eu vou fazer agora? Mas é assim, o Senhor vai colocando pessoas que nos edificam, que nos direcionam, é o Espírito Santo a conduzir. Então esse devocional não está aqui por acaso, não. Está aqui para mostrar para você que se está escuro, acabou a energia, sem energia que você vai fazer, é sem energia que você vai seguir. É sem reclamar, sem murmurar. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto porque reclamou, porque murmurou, porque duvidou de Deus, porque idolatrou outros deuses. Porque blasfemou, porque foi ingrato. Quer ficar 40 anos no deserto? Ou você está 40 anos no deserto? 40 é um número profético. Aos 40 anos a minha vida começou a mudar, porque eu me entreguei verdadeiramente a Cristo. E eu quis sair do deserto, porque eu havia passado ali 40 anos, assim como o povo hebreu, porque murmurava, porque reclamava, porque questionava, porque idolatrava outros deuses. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te chama à tona hoje. O Senhor te chama. Sacode a poeira. Fala para o Espírito Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, traz um renovo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito e louvado seja, em nome de Jesus. O Senhor tem um renovo para fazer na sua vida. O Senhor tem algo extraordinário para fazer na sua vida. E não fica aí achando desculpa, não. Ai, porque eu não tenho isso. Ai, eu não tenho aquilo. Ai, eu não tenho aquilo outro. Se você está me ouvindo é porque você tem um celular, vai para a internet. Ah, mas é porque... Ai, vai para a internet, leia lá, pesquisa. Para de ficar cuidando, olhando a vida dos outros. Para de ficar olhando. Ai, vai ler o evangelho, vai lá na internet. Tem tantos aplicativos. Começa a ler a palavra por lá. Em breve você vai estruturar, você vai ter ali tudo o que você quer. Mas começa com o que você tem. Faça o seu melhor com o melhor que você tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e se for para ficar se humilhando, que se humilhe diante do Pai e não diante dos homens. Não, o Senhor não nos fez para humilhar diante dos homens, não, é diante do Pai. E ao nos humilharmos diante do Pai, Ele nos faz humilde em várias circunstâncias diante dos homens. Porque a humildade é pregada pelo Senhor, nós temos que nos humilhar, nós temos que ser humildes. Isso é diferente, né? Então, a gente precisa entender que humildade não é humilhação. Mas diante do Pai, a gente precisa se humilhar sim, dizer, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço, meus braços não dá, minhas pernas não dá, eu errei, eu falhei, eu pequei. Ah, Senhor, eu vou fazer com o que eu tenho. Ah, eu quero fazer a obra, mas eu preciso de doações. Segue, faz o que você tem, faz com seus braços. Conforme você doar, você vai receber. Você doar, você vai receber. Ai, porque eu preciso ganhar na Mega Sena para poder ajudar. Ai, eu queria ajudar muitos. Gente, para com isso, isso é só desculpa, é mentirinha que o mundo contou para você. Você pode, do jeito que você está, fazer e ajudar alguém, que seja com uma palavra, com encaminhada esse devocional, com uma leitura do Evangelho. Em nome de Jesus. E é isso que o Senhor te chama hoje. Ele está te sacudindo nessa manhã para dizer para você, para de colocar e depositar no outro as suas expectativas. Para de culpar o outro pelas suas frustrações. Você se frustra porque você está colocando a sua dependência no homem. E toda vez que você depender do homem, você vai se frustrar. Porque o homem é falho, o homem é limitado. O homem tem circunstâncias que vão paralisá-lo. Mas você, colocando as suas expectativas em Deus, não tem frustração, porque Ele não te frustra. As promessas se cumprem, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a leitura aqui do nosso devocional. Em Lucas 6, versículos 35 e 36, diz assim: Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Você ama seus inimigos? Porque amar os amigos é fácil. Orar pelos amigos é fácil. Ah,
Nossa, derramar, se entregar pelos amigos é fácil, mas o difícil é amar os inimigos, aqueles que nos feriram, aqueles que nos atacam, aqueles que nos condenam, aqueles que nos criticam. Isso que é difícil, né? Isso que é difícil, mas é o que o Pai espera de nós, porque foi isso que Jesus nos ensinou, à beira da morte, ainda antes de entregar o seu corpo, de se entregar à morte. Logo depois ele ressuscitaria, mas naquele momento ele precisou passar pela morte. Mas antes de se entregar, ele não esquece de interceder ao Pai por todos aqueles que o maltrataram, que o chicotearam, que o açoitaram, que o crucificaram, que o rejeitaram. Esse é o exemplo de Jesus. Então que você comece a orar pelos seus inimigos, que você comece a orar por aqueles que te feriram, que te machucaram, por aqueles que te rejeitaram, que apontam o dedo, que ainda te atacam. Comece a orar por essas pessoas, ao invés de você ficar nutrindo sentimentos de raiva, de ira, de mágoa, de ressentimento. Comece a orar, pedir a Deus e dizer a Ele, é decisão isso, não é esperar sentir não. Decida, Senhor, eu quero perdoar todos que me magoaram, aqueles que me açoitaram, aqueles que abusaram de mim, aqueles que me violentaram, ainda que fisicamente, espiritualmente, não importa. Aqueles que me enganaram, que me traíram, aqueles que me levaram a pecar. Senhor, eu quero perdoar. Senhor, eu decido hoje perdoar. Me ensina como, porque talvez essa ferida é tão grande que você acha impossível perdoar quem a fez e quem a provocou. Mas em Cristo Jesus, se você se manter perseverante, você vai ver que é possível. E você vai conseguir perdoar. E aí você vai se sentir uma tonelada mais leve. Porque para onde você está indo, você está levando essa pessoa que você não perdoa. Por mais que você a odeie, por mais que você tenha mágoa, tenha ressentimento, tenha ódio, por mais que você tenha nojo, seja o que for o sentimento que você tenha, aonde você pisa seus pés, você leva ela com você. Porque essas pessoas ficam acorrentadas a gente. Essas circunstâncias acorrentam a gente. Então, quando a gente dá perdão, né, esse perdão não é para a pessoa. A gente perdoa a pessoa para Jesus, para que a gente simplesmente possa ser mais leve, ser liberto. Quando o perdão é uma prisão, gente. Então, quando você perdoa, você descobre que você era prisioneiro. Você que estava preso, acorrentado. Sabe aquelas bolas de ferro, né? Que a gente vê, nem sei se existe isso no mundo, né, hoje nas prisões, mas a gente via que os prisioneiros tinham essa bola acorrentada ao pé. É assim, essa bola pesada, você fica arrastando essa pessoa para onde você vai. Você foi abusada, te roubaram sua inocência e sua infância. Você pensa que talvez você nunca consiga perdoar, mas onde você vai, você carrega essa pessoa arrastada com você. Pode mudar de país, pode mudar de cidade. É difícil, né? Isso. Então é por isso que você precisa aprender a perdoar. E você só aprende quando você decide. E você permanece na presença. E dia a dia, um passo de cada vez, o Senhor vai te ensinando você a perdoar. Então todas as vezes que você se coloca na presença, você vai orar por essas pessoas. Até o dia que você não vai lembrar mais de orar por elas. Nesse dia, o perdão vai ter sido liberado. Nesse dia, você vai se sentir uma tonelada mais leve. Você vai ver o quanto as comportas do céu se abrirão, se derramarão sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar lendo aqui, ó. Diante do caos que permeia nossos dias, envoltos em um turbilhão de más notícias, é fácil se deixar levar pelo desânimo e pela desesperança. As circunstâncias adversas nos pressionam e angustiam nosso coração, como um peso difícil de suportar sobre os ombros, levando-nos à beira da exaustão física, emocional e espiritual. No entanto, em meio a esse mar de incertezas, surge uma luz de esperança, uma promessa de restauração. O Evangelho de Jesus Cristo é essa luz, é a fonte inesgotável de boas notícias em um mundo angustiado e sedento por esperança. Nele encontramos a força para enfrentar as injustiças que permeiam nossa sociedade, para resistir às tempestades que muitas vezes ameaçam nos afogar no desespero. O Evangelho não apenas nos oferece consolo em meio à dor, mas nos capacita a agir, a nos levantarmos contra as injustiças e a sermos agentes de paz em um mundo ferido. Ao olharmos para o exemplo de Jesus, vemos um chamado para amar nossos inimigos, para fazer o bem aos que nos odeiam e para orar pelos que nos perseguem. Ele nos ensina a resistir ao mal com o bem,
a enfrentar as injustiças com compaixão e a sermos instrumentos de paz em um mundo conturbado. Em Jesus Cristo, encontramos a força para enfrentar os desafios da vida, a coragem para resistir às injustiças e a esperança para seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza, o nosso refúgio na tempestade. Nele encontramos a verdadeira esperança que nunca se apaga. Nos dias mais escuros, lembre-se, com Jesus você nunca está só. Pode acabar a energia aí, ou acabou a energia espiritual, mas você pode estar se sentindo na escuridão. Mas deixa eu dizer para você, Jesus é luz e Ele quer trazer a luz para a sua vida. Em nome de Jesus, você nunca está só. Você nunca está só. Em nome de Jesus. Acaba com essa solidão hoje. Abre a porta e deixa Cristo entrar. Em nome de Jesus. E a frase de hoje é: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. E o próximo é aquele que te feriu. O próximo é aquele que te magoou. Aquele que te enganou, que te rejeitou, que te traiu, que abusou de você, que te violentou, que te bateu. É esse. Talvez não foi com você, foi com alguém que você ama tanto. Mas é esse o seu próximo. E o Senhor te convida a amá-lo, a ter compaixão. Ninguém está pedindo para você conviver. O Senhor não fala que tem que conviver. Ele fala que tem que perdoar. Em nome de Jesus. Que tem que orar por, tem que viver, ter compaixão. Mas conviver Ele não fala isso. Então, e você consegue, em nome de Jesus. Parece impossível hoje e agora. Porque eu não sei, o que é que ocasionou essa dor, qual foi a circunstância. Mas o Senhor sabe. E se Ele nos fala para perdoar, é porque Ele sabe que nós somos capazes de perdoar. Ele sabe do que Ele é capaz. É o Todo-Poderoso. É aquele que muda diagnósticos. É aquele que dissolve nódulos. É aquele que cura os cânceres da vida e tantas outras doenças. Quando parecia que eram incuráveis. Aquele que traz a vida àqueles que já morreram, que já estão enterrados, há 4 dias na cova. Esse é o nosso Deus. Então Ele é capaz de restaurar. Vai doer, porque mexer em ferida dói. Mexer na ferida dói, porque precisa cutucar ali, tirar tudo que está podre, para que o sangue novo possa jorrar. Porque as células que vão cicatrizar estão no sangue novo. É assim que cura feridas. Mas a dor vale a pena quando você olhar para trás e ver que se tornou uma cicatriz. E cicatrizes são troféus, cicatrizes são vitória, em nome de Jesus. Cicatrizes são vitórias. E você vai olhar para a sua cicatriz e vai falar: eu venci. Obrigada, papai. Obrigada. E aí, não para por aí não. Tem pessoas que estão passando pela mesma situação e que não estão num devocional como esse, que não leem uma palavra, que não ouvem uma ministração, que não assistem um filme que edifica, não ouvem um louvor que edifica. Não. Elas vão conhecer Deus, sabe como? Através da sua vida. Porque elas vão ver que você tem cicatrizes. Cicatrizes de feridas que elas hoje têm abertas. E elas querem saber como que você cicatrizou. E você vai dizer: não fui eu. A minha parte foi me entregar. Foi crer, foi perseverar. Foi o meu Deus, o seu Deus. E ela vai querer conhecer esse Deus também. E é nessa hora que o milagre se faz. Porque os curados curam, os sarados saram. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer sarar você, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de hoje é Atos 21. Então abra aí comigo a palavra. Atos 21. A palavra do Senhor, Vamos continuar vendo aqui Paulo, Em nome de Jesus, Paulo ruma para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguimos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém.
Todavia, quando se encerrou nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanhavam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então, nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem, de Tiro chegamos a Ptolemaída, e depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partes meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim, como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Minasson, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. A entrada de Paulo em Jerusalém. Havendo nós chegado a Jerusalém, viemos os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegastes. Faze, pois, o que te famos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles para que raspem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob a absoluta obediência da lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de moralidade sensual. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Paulo é agredido e preso. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, esbravejando: homens de Israel, ajudai! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Dizia isso, pois o havia visto na cidade com Trófimo, o Éfeso, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou, e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e, em seguida, as portas do templo foram fechadas. Paulo é salvo da fúria do povo. Enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns de seus soldados oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Assim que chegou, o comandante mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito.
E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. Sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que o seguia não parava de gritar: "Mata-o!" Paulo fala da sua missão em Cristo. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: "Tenho permissão para te dirigir a palavra?" Então o comandante lhe indagou: Falas a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico. Aleluia, glória a Deus, né? Bendito e louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra do Senhor derramada sobre nós. Aleluia, né? Aqui Paulo está nos dando uma grande lição, né? Ele continua perseverante, ele continua a persistir, ele continua a sua jornada, né? De pregar o evangelho independente das circunstâncias.